Educação não é só conteúdo. É também o desenvolvimento de habilidades que vão preparar jovens e adultos para enfrentar os desafios do mundo atual. Educação é ainda o exercício da mente, para não sofrer com os desgastes da idade. Essa é a visão de Antônio Carlos Guarini, do Supera Ginástica para o Cérebro, que está no Bastidores do Franchising para contar como faz da educação uma missão de vida, para ele e seus franqueados. Antônio Carlos, do Supera Ginástica para o Cérebro, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Antônio Carlos, vocês trabalham no Supera um método. As escolas, quando você vai procurar a escola, você normalmente vai procurar uma carga de conteúdo. Sim. Qual é a diferença entre um método e conteúdo? Na verdade, nós temos um método que tem o foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais, que são as chamadas habilidades do século XXI. Hoje, os grandes pensadores da educação e os países que estão à frente também nesse processo, como Finlândia, já entenderam que o foco não deve ser mais em conteúdo. O foco deve ser no desenvolvimento dessas habilidades, que é o que fará diferença para as crianças, para os jovens, no futuro profissional que os aguarda. Porque as informações, o conteúdo, ele se torna obsoleto de uma forma muito rápida. Então, os profissionais são instados a resolver problemas dos quais jamais ouviram falar. E tem que resolver isso de forma rápida, criativa e inovadora. Agora, como é que você vende isso? Porque hoje em dia, você estava falando de Finlândia, né? Você está falando de Suécia. Agora, como é que você vende um método para adquirir conhecimento num país como o Brasil? Como é que eu vendo um método que desenvolve a capacidade de aprender a aprender, que desenvolve foco, raciocínio, criatividade? É fácil, por incrível que pareça, é muito fácil. A população, o público em geral, eles entendem esse conceito. Inclusive, esse conceito está muito ligado à ginástica cerebral, que é exercitar o cérebro para desenvolver as habilidades. Então, é muito fácil. O nosso índice de assertividade é basicamente igual às escolas de inglês. Então, de cada 10 pessoas que nos procuram, a gente consegue converter em torno de 35% a 40%. E uma coisa incrível, nós temos unidades que só vivem de venda de fachada. Ou seja, o público passa em frente à nossa loja, vê lá ginástica para o cérebro, desenvolvimento das habilidades, entra e se torna nosso aluno. Então, não há resistência por parte do público. Já há essa consciência de que isso é uma necessidade, tanto educacional, como é uma realidade que a neurociência embasa. Agora, você trabalha um pouco, entre aspas, também com as dores, né, de determinado público, né? Que até vem da Gênese, que foi uma história com o seu filho, né? Então, como é que você faz? Porque você trabalha, a princípio, com pessoas que têm dificuldade? Não, porque a gente tem uma preocupação muito grande em não deixar o método Supera, ginástica para o cérebro, muito identificado com problemas. Porque nós transformamos vidas. Então, as pessoas que são boas, que são inteligentes, elas se tornam muito mais inteligentes. A gente tira a pessoa de um patamar de habilidades e competências e coloca num patamar muito mais elevado. Agora, a metodologia também se aplica a algumas questões muito específicas. No caso de adultos que tiveram um AVC, por exemplo, a gente ajuda muito na recuperação. Crianças com problema de TDAH, por exemplo, também ajuda muito. A metodologia é muito eficaz com déficit de atenção, mas não é o nosso foco principal. E vocês têm também um público de terceira idade, né? Importante, né? Muito interessante a sua colocação, porque hoje nós temos 33% dos alunos na faixa de 5 a 14, 15 anos e 33% acima dos 60 anos, né? Então, os jovens, os adultos, eles buscam performance, desenvolvimento das habilidades. Já os idosos, eles buscam envelhecer com a mente saudável, porque hoje a gente vive cada vez mais, o poder aquisitivo dos idosos é cada vez melhor, há infinitos recursos na medicina para prolongar a nossa vida e não há nada, absolutamente nenhum medicamento para fazer com que a gente envelheça mantendo o nosso cérebro saudável. A única saída é a ginástica cerebral mesmo. Agora, do ponto de vista do negócio, né? Vocês inventaram um método, né? Mas vocês não inventaram as ferramentas que estão dentro desse método, né?
Essa foi a sacada do Supera, né? Porque as nossas ferramentas, que é a prática do ábaco, a prática dos jogos, os exercícios lógicos e as dinâmicas em grupo, elas existem há milhares de anos. A nossa sacada foi reunir essas ferramentas, que são muito sinérgicas e complementares, e metodizar a aplicação numa única prática, num único método. E do ponto de vista do negócio, como é que você faz? Porque você tem todo um método, você entrega isso tudo para um franqueado que pode estar em qualquer parte do país. Como é que você faz para ele não virar as costas para você, simplesmente usar o seu método e não pagar nada? Bom, isso é uma dificuldade, um desafio de todo franqueador, né? Então, a prática, na verdade, o que a gente faz, primeiro, é desenvolver um aspecto cultural, de valores muito forte dentro da rede. Então, a Rede Supera hoje, ela tem esse aspecto. Todos os nossos franqueados, eles têm não só um negócio, mas eles encaram aquilo como uma missão de vida, porque a metodologia transforma, ajuda as pessoas. Então, isso é um aspecto muito forte. O segundo aspecto é você dar um suporte, treinamento, apoio, desenvolvimento contínuo da metodologia, dos materiais, para que o franqueado perceba sentido nessa união, perceba sentido, perceba valor. Porque se ele percebe valor, ele não se sente incomodado no pagamento dos royalties e na compra do material didático. E são royalties e material didático, né? Isso no modelo nos dois, você tem modelo de franquia e microfranquia nos dois? Cidades até 100 mil habitantes é um modelo de microfranquia, então é uma estrutura mais enxuta, um investimento menor, e aí a gente não tem recolhimento de royalties. O royalties já vem embutido no material didático. Já as franquias maiores, para cidades maiores, aí tem o recolhimento de royalties e a compra do material didático. Mas a metodologia é a mesma? Exatamente a mesma. Como é que você faz para ter certeza que o método está sendo bem aplicado em todo o território nacional? Esse é o grande desafio, manter a qualidade na ponta. Então a gente toma algumas medidas, como um treinamento constante, a gente usa muito a web como treinamento, fazemos também um trabalho de campo, uma supervisão, mas o maior indicador é que nós estamos há 10 anos aplicando a metodologia, prometendo, vendendo uma coisa extremamente subjetiva, difícil de tangibilizar, que é o desenvolvimento de foco, concentração, criatividade, autoestima, e nós nunca tivemos uma reclamação no PROCON, nem no Reclame Aqui ou outros organismos, né? Então, isso é um indicador de que nós estamos entregando muito mais até do que prometemos. Eu imagino que um outro desafio deve estar relacionado à consultoria de campo, né? Porque você tem um método, existe uma pedagogia ligada a ele e existe a conformidade com tudo aquilo que... o padrão normal de uma franqueadora, né? O seu consultor de campo é um educador? Ele precisa conhecer de tudo? Isso seria desejável, mas é praticamente impossível, né? Tanto pelas questões de formação desse profissional, quanto as questões de custo. Então, a gente tem um consultor de campo um pouco generalista, que entende da operação de uma forma global, e é quando a gente detecta problemas pontuais na área pedagógica ou na área comercial, a gente envia profissionais mais específicos para atender essa demanda mais pontual, digamos assim. O aluno que entra no Supera, ele fica quanto tempo e quanto tempo é desejável e que resultado ele tem que ter e como vocês medem esse resultado depois? Bom, a gente tem um programa básico, programado para 18 meses, que é uma média que a gente sabe que os alunos conseguem um patamar de evolução bastante significativo. Se esse aluno quiser permanecer mais tempo conosco, é desejável, tanto do aspecto do negócio quanto do aspecto do desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento dessas habilidades vão se aprofundando, né? A questão da terceira idade, a terceira idade ela tem um foco no envelhecimento, mantendo o cérebro saudável, então é desejável que ela nunca abandone, que ela seja um cliente permanente do Supera, né? Porque à medida que ela envelhece, o cérebro começa a se deteriorar cada vez mais rapidamente e a gente consegue melhorar isso de uma forma bastante significativa. Esse ciclo básico de 18 meses, que eu imagino que é o que a maioria faz, ele é suficiente, principalmente nas cidades menores, para dar o ciclo de alunos suficiente para manter a rentabilidade da operação? Sim, perfeitamente possível, né? Tanto é que essa prática de 18 meses hoje é basicamente uma prática de mercado, cursos profissionalizantes, cursos de inglês, idiomas. Parece que 18 meses é um tempo médio, ou talvez até máximo, que a nossa sociedade tão imediatista ainda está disposta a investir na sua formação. Porque cursos livres
tem uma característica muito grande que é assim, o aluno é livre para ir embora a qualquer momento. Ele não está atrás de um canudo, de um diploma. Então, você tem que entregar de fato, tem que tangibilizar algum ganho para esse cliente, senão ele não permanece com você. Você pode dar um exemplo de alguém que você viu que para você, dentro da sua rede, é um símbolo de superação? Estou falando de um aluno. De um aluno? Posso te dar um exemplo, por exemplo, da Giovana. A Giovana era uma estudante, fazia cursinho, o foco dela era estudar no ITA. Então, ela morava no Rio Grande do Sul, descobriu que em São José dos Campos existia o melhor cursinho para se prestar o vestibular do ITA, se mudou para São José dos Campos, 2 anos de cursinho, passava na USP, passava na Unicamp e não passava no ITA. Aí o pai dela passou lá, viu ginástica para o cérebro, ele falou, acho que é isso que a minha filha precisa. Matriculou a Giovana, depois de 8 meses de curso, chegou o vestibular, ela passou no ITA e no IME. Aí eu fui conversar com a Giovana. Giovana, o Supera teve alguma influência nesse processo? Ela falou, total, porque antes ela não conseguia completar as provas. Com a concentração e velocidade de raciocínio que a gente deu a ela, ela conseguia terminar muito antes do tempo previsto, revisar muitas questões, e a gente sabe que o sucesso ou o insucesso no vestibular está nos detalhes. Uma questão significa estar dentro ou fora. E com isso, o Supera de fato proporcionou um resultado fantástico para ela. E para a gente terminar, o Brasil, a pátria educadora, existe mesmo? Você enxerga um crescimento na questão da educação no Brasil? Em que nível e em que sentido? Infelizmente não. Esse pátria educadora é uma coisa que está muito no discurso, mas ainda não é uma realidade, ainda os nossos políticos, os nossos dirigentes ainda não se convenceram de que, de fato, a educação é a mola transformadora de um país, né? Isso passa muito longe de conteúdo. Passa por desenvolvimento de algumas habilidades e também mudança de conteúdo dentro das escolas. Eu vejo jovens hoje que se formam sem noções de planejamento, sem noções de inteligência financeira, sem noções de foco. Ou seja, é um conteúdo que muito pouco vai ser usado. Há, inclusive, uma pesquisa do IBGE mostrando que 53% dos brasileiros não atuam na sua área de formação. E algumas pesquisas independentes apontando que apenas 15% do sucesso profissional se deve à formação acadêmica, os outros 85% são as habilidades desenvolvidas. Então, a gente precisa, de fato, mudar o foco da nossa educação para que a gente transforme esses nossos jovens, essas nossas crianças, em futuros profissionais e bons profissionais, porque a nossa sociedade precisa desses profissionais não só para a economia como um todo, mas também para o amadurecimento político e que possa essa sociedade fazer escolhas muito melhores do que estão sendo feitas hoje. Onde você vislumbra que o Supera vai chegar? O Supera, puxa vida, eu diria para você que o céu é o limite, porque nós estamos dentro de uma área educacional que é tendência dentro do mundo. Então, dentro da área educacional, essa questão do foco nas habilidades cognitivas e socioemocionais é uma grande tendência nos quais nós estamos muito bem inseridos. Na outra ponta, o mercado do bem-estar também é um mercado gigantesco. No Brasil, por exemplo, segundo o IBGE, a população acima de 60 anos vai dobrar até 2025. Então, independente do PIB, o mercado do Supera vai dobrar nos próximos 10 anos. E praticamente não há players nesse mercado. Os idosos estão muito esquecidos, há poucos produtos para eles. Esse foi o Bastidores do Franchising. Nós falamos um pouco sobre educação, mas muito mais do que isso. Nós falamos também sobre as habilidades que os jovens, até os senhores da terceira idade, precisam desenvolver para viver bem no futuro. Antônio Carlos, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.